Olá, tudo bom com vocês? Quero trazer aqui uma palavra para nós nessa manhã sobre inquietação. Como você tem vivido? Inquieto, perturbado? Eu vou ler lá na palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 6, que diz o seguinte: Não andeis, pois, inquieto, dizendo: O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial sabe bem o que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quero que você grave bem essa passagem que diz assim: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Essa passagem vem dizer, meus irmãos, que a gente não deve viver inquieto pelo que vai acontecer, se vai ter comida, se vai ter o que vestir. Quantas pessoas nesse momento estão desesperadas, nem dormiram, preocupadas o que eu vou vestir nesse Natal, o que eu vou vestir ano novo. E aqui o Senhor diz que a gente não deve viver preocupado com essas coisas, não andares inquietos. O que é uma inquietação? Aquela perturbação, nem dorme preocupado. Passa o dia pensando naquilo, o tempo todo com a mente focada naquilo. Preocupado se vai ter o que vestir, se vai ter o que comer. E o Senhor diz que basta cada dia o seu mal, que o dia de amanhã Ele cuidará de si mesmo. Então eu tenho que viver o meu hoje. O dia de amanhã Ele vai cuidar, Ele vai. Quando chegar no amanhã, alguém vai, se eu não tiver o dinheiro, alguém vai me dar um presente, alguém vai. Se eu tiver essa confiança no Senhor, tudo se resolve. Ele diz que o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Então, por que a gente hoje as pessoas estão tão adoentadas, tão inquietas, perturbadas? Não dormem, por quê? Porque está preocupado com o dia de amanhã, inquieto, com o que vai mostrar para as pessoas. Se está com a roupa, não pode repetir aquela mesma roupa, porque já viram lá com aquela roupa. Nós vivemos uma sociedade hoje de aparências, onde as pessoas querem mostrar muitas vezes aquilo que ela não é a sua realidade. Ela vive uma vida de aparência, mostrando para as pessoas aquilo que ela não é. E a gente não pode viver assim, a gente tem que ser realista, a gente tem que viver a nossa realidade, viver. A felicidade não está nas grandes coisas, está nas pequenas coisas. Do que adianta você estar cheio de roupa nova, comprou, está todo endividado, e depois vai estar. Você se inquietou duas vezes, se inquietou para fazer contas que você não era para ter feito, e depois que você se aquietou pela roupa, pela comida, pela sandália, aí comprou. Muitas vezes sem necessidade. Depois que compra, vem a outra inquietação, que é o dia do pagamento, que muitas vezes aquele dinheiro não tem para pagar. Mas por que vivemos tão inquietos com essas coisas? Aqui diz o seguinte: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O nosso problema é porque deixamos Deus sempre em último lugar. Ele diz que buscar Ele em primeiro lugar e todas as coisas Ele nos dá. Ele diz, e todas essas coisas eu vos acrescento, porque para Deus isso não é nada. Roupa, Ele diz que nem Salomão com toda a sua riqueza se vestiu, né? Como as ervas do campo, os pássaros não trabalham e o Senhor cuida, e nós temos deixado Deus sempre em último lugar na nossa vida. A gente sempre está fazendo tudo. Na hora que dá certo, eu vou à igreja. Na hora que der certo, eu vou, mas eu vou para receber uma bênção, eu não tenho uma intimidade com Deus, eu não busco Deus pelo que Ele é, como um pai, né? No meu dia a dia, quantas vezes eu procuro, né? Conversar com Deus, ter aquela intimidade com Deus, porque muitas vezes a gente só busca Deus quando a gente está na hora da enfermidade, na hora do aperreio, mesmo na hora da aflição, né? E não é isso que Deus fala aqui, Ele diz buscar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça, e todas as coisas, é a paz, é a comida, é a roupa, todas as coisas Ele vai nos dar. Então não há necessidade da gente viver preocupado com o dia de amanhã, é vivermos o dia de hoje, porque aqui diz que o dia de amanhã Ele vai cuidar, Ele cuida de si mesmo.
Então a gente tem que, claro, trabalhar, fazer a nossa parte, mas viver perturbado, se vai comprar, se essas alturas, numa hora dessa, os shoppings estão lotados, as lojas tudo lotado. Muitas pessoas estão lá, devendo até, como diz o ditado, o último fio de cabelo da cabeça, mas ele está lá. Por quê? Mas por que essa inquietação? Por conta de não buscarmos ao Deus verdadeiramente. O homem nem só de pão viverá o homem, diz a palavra do Senhor. O pão significa as coisas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem pessoas inquietas nesse momento, desesperadas, não dormiram, estão inquietas por muitas coisas, porque não buscam verdadeiramente ao Senhor. E o Senhor, na hora certa, Ele responde às nossas orações. Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quero que você guarde essa frase. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E eu não preciso viver preocupada em me mostrar para as pessoas se eu tenho ou se eu não tenho, mostrar, muitas vezes se mostrar o que a gente não tem, não é verdadeiramente, não tem condição de viver esse padrão. Então que a gente venha, meus irmãos, ser simples e humilde, buscar o reino de Deus e deixar que o dia de amanhã Ele vai cuidar de si mesmo. Que você possa receber essa palavra, guardar no seu coração e que você possa aquietar o seu coração. Que você possa, se você puder, cada dia meditar nessa palavra, você vai viver uma vida quieta, sem ansiedade, sem depressão, porque quem busca a Deus verdadeiramente, que tem intimidade com aquele que criou todas as coisas, o dono do universo, aquele que nos criou, que criou a nossa mente, curou todo o nosso corpo, Ele nos dará saúde. Então, não vos inquieteis por nada. Agora, se você não buscar a Deus, fica a dica. Você vai viver inquieto, porque estar distante de Deus é a gente preencher com as coisas. E coisa nunca vai preencher um lugar que só o Espírito Santo, ele pode, ocupar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Que Deus abençoe.